Está ali, está ali. Pois, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Enfim, é a minha primeira intervenção na Assembleia da República e é bom estar aqui nesta casa-chave da democracia portuguesa. Portanto, muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação rápida. Não foi fácil, enfim, enquadrar o que vinha dizer, enfim, vindo representar o Conselho Nacional da Água, que, como é óbvio, sendo o órgão de consulta do Ministro do Ambiente em matérias da água, lhe dá sobretudo conselhos no âmbito da política nacional, portanto, da política portuguesa, embora já tenha de facto abordado temas, enfim, de amplitude internacional, e também vendo a ordem porque falava e antecipando temas de vários dos oradores, as alterações climáticas, abastecimento de água e tudo mais. Portanto, não foi fácil encontrar um tema que não repetisse o que a maior parte das pessoas disse anteriormente, mas tentei, portanto, espero que fornecer algumas pistas que possam ser úteis depois para o período de debate, que será seguramente o período mais interessante. Eu não estou a conseguir andar para a frente. Que será seguramente o período mais interessante desta reunião. Como é óbvio, enfim, as pessoas já falaram, aqui está uma imagem que representa alguns dos desafios-chave em termos de recursos hídricos que existem a nível global. Enfim, 70% da água doce utilizada é utilizada na agricultura, em alguns países esse valor é superior a 90%. Nos próximos 25 anos, $1 trilhão serão necessários para reparar condutas e canos nos Estados Unidos. Enfim, é um problema que tem também reflexo em países como Portugal e na Europa. Problemas de uso não sustentável, que têm a ver com padrões de comportamento em termos de pegada hídrica, são necessários 15 mil litros de água para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne de vaca. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água segura, 40% desses 600 milhões vivem na África subsaariana. Enfim, quase metade de todas as pessoas que não têm acesso a saneamento vivem na Índia, portanto, quase metade dos 2,4 milhões de pessoas que não têm atualmente acesso a saneamento a nível mundial vivem na Índia. E, por exemplo, em termos europeus, eu escolhi salientar esta questão que a engenheira Alexandra Serra já referiu na sua apresentação. Quase metade das massas de água da União Europeia, de facto, não apresentam um bom estado, tal como definido numa diretiva europeia, de que eu vou falar mais adiante. Portanto, estes são os temas que também já foram apresentados, os temas centrais do Fórum Mundial da Água, que abrangem, de facto, enfim, tudo o que é relevante em termos de recursos hídricos atualmente no mundo, e eu vou de facto escolhi para não bater, por um lado, que é a área em que eu trabalho profissionalmente, e por outro lado, para não chocar com as apresentações anteriores e com os temas que seguramente as pessoas iam abordar, que não eram conhecidos a priori, e portanto vou falar um bocado sobre a água e os ecossistemas. Também em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já foram aqui falados, de facto os ecossistemas estão aqui salientados a laranjinha, e curiosamente é um objetivo até mais ambicioso do que os outros, porque tem como data limite até 2020, acho que não é um erro, é mesmo assim, portanto está aqui, é previsto que até 2020 sejam implementados esforços relevantes em termos da proteção e do restauro dos ecossistemas, obviamente relacionados com a água. Portanto, este tema que eu vou abordar dos ecossistemas e da relação entre a água e os recursos hídricos e os ecossistemas e a conservação da natureza e a biodiversidade é um tema que o Conselho abordou, enfim, ao longo das reuniões, nomeadamente numa publicação que fez em 2009 sobre a articulação entre a gestão da água e a conservação da natureza e da biodiversidade. O conjunto de desafios que eu apresentei de forma muito resumida naquele mapa e que as outras pessoas apresentaram, embora de facto sejam todos eles desafios à escala global, eu creio que tentei formular aquilo que eu enfim, chamo de desafio à escala mundial na gestão dos recursos hídricos e que está aqui mais ou menos, enfim, a tentativa de formulação é como responder às necessidades de água, enfim, para abastecimento, para a produção de alimentos, para a produção de energética e tudo mais, e de saneamento, de forma inclusiva e salvaguardando a sustentabilidade dos recursos hídricos e do planeta no enquadramento de alterações climáticas. Este, de facto, será eventualmente um desafio que pode agrupar os vários subdesafios que existem a nível global, mas depois há um desafio que é relevante, de facto, na gestão dos recursos hídricos portugueses e na gestão dos recursos hídricos da União Europeia, que é basicamente como conciliar os padrões de qualidade de vida, obviamente, exigentes e elevados, e de
a sustentabilidade ambiental, vertidos em normas comunitárias muito, muito exigentes, com a importância da água enquanto fator central na economia e, portanto, nos setores económicos portugueses e no enquadramento, outra vez, obviamente, de alterações climáticas. É absolutamente central neste enquadramento da política da água portuguesa a Diretiva Quadro da Água, enfim, transposta por um conjunto de legislação portuguesa, a Lei da Água, à cabeça, que enquadra de facto todas as atividades de planeamento e gestão de recursos hídricos em Portugal atualmente. A DQA, enfim, creio que a maior parte das pessoas aqui estarão cientes desta realidade, mas introduziu, de facto, na legislação, e foi pioneiro, ou mesmo revolucionário, como muitas pessoas referem, introduziu na legislação o conceito de Estado das massas de água. Estado como sinónimo de qualidade ou de integridade. E, portanto, uma massa de água com um bom estado é uma massa de água íntegra, ou um rio com bom estado é um rio íntegro e, portanto, é um rio próximo de um rio sem qualquer influência humana. Portanto, é algo, obviamente, bastante exigente. O estado ecológico, que é um dos componentes deste estado, que tem o estado ecológico e o químico, portanto é a conjunção dos dois, é avaliado como o desvio que um conjunto de elementos do ecossistema, os peixes, as plantas, os macroinvertebrados, enfim, elementos físico-químicos, etc., apresentam em relação àqueles que caracterizam uma massa de água sem qualquer interferência humana. Enfim, isto é medido com um conjunto de indicadores que, enfim, estão aqui apresentados de uma forma assim gráfica e o mais simplificada possível, excelente. Mas eu vou falar em menos de 15 minutos, não se preocupe. Eu vou demorar menos de 15 minutos. Portanto, este estado, ou o estado ecológico, é de facto avaliado numa escala contínua, mas depois avaliado em classes que são 5, de acordo com a lei, portanto, excelente, bom, razoável, medíocre, mau, e obviamente um estado ecológico excelente é um estado ecológico, por exemplo, de uma linha d'água que apresenta pouquíssimos desvios em relação a uma linha d'água sem qualquer influência humana. O bom tem pequenos desvios, o razoável tem alguns desvios, o medíocre tem muitos desvios e o mau, obviamente, tem muitos desvios. A DQA obriga que uma massa de água que esteja, por exemplo, num estado bom, hoje não pode, as atividades que venham a ser desenvolvidas naquela massa de água não pode fazer, portanto, não pode baixar o estado para razoável ou para medíocre, portanto, é o princípio da não deterioração, e obriga ainda enfim, adicionalmente, que as massas de água que não têm ainda o estado bom tenham que recuperar o estado e atingir esse estado em prazos temporais que estão definidos em termos legais. Portanto, a DQA releva não só por estes objetivos, mas também por um conjunto de aspectos conceptuais que incorpora e que Portugal tem aplicado e que podem, obviamente, servir também de exemplo para outros países. Portanto, este conceito de Estado, de facto, e de Estado ecológico em particular, foi uma profunda alteração de paradigma na gestão da água, porque os critérios ecológicos, portanto, os ecossistemas são medidos e avaliados, portanto, há uma medição quantitativa e, portanto, isto é absolutamente, foi revolucionário, de facto, quando surgiu em 2000, e, para além do mais, é muito exigente porque estabelece metas e objetivos ambientais muito ambiciosos. E, portanto, estes são os objetivos, que é garantir o bom estado, portanto, a tal cor verde, em todas as massas de água europeias, nomeadamente nas portuguesas, evitando qualquer degradação adicional. Inicialmente era até 2015, que é o primeiro ciclo de planeamento estabelecido na DQA, que já passou. Depois agora será até à conclusão do segundo ciclo de planeamento até 2021 e depois, finalmente, até à conclusão do terceiro ciclo de planeamento até 2027. O bom estado está, obviamente, e daí esta relação direta com os ecossistemas, enfim, que poderá não ter ficado óbvio do que disse, mas, de facto, uma massa de água com bom estado ou com boa qualidade, atualmente, à luz do que diz a DQA, é uma massa de água com os ecossistemas em boa qualidade, porque a qualidade é medida também com os ecossistemas, não é? E, portanto, as duas coisas estão profundamente associadas e são mais ou menos sinónimas. Embora a Diretiva Quadro da Água, obviamente, tenha exigido, de forma utópica, podemos dizer agora, e antecipava-se logo à partida, que todas as massas de água tinham que ter um bom estado em 2015, inicialmente, não é? Obviamente, esse panorama não sucedeu em Portugal e não sucedeu em nenhum país da União Europeia, e, portanto, há aqui um mapa do estado ecológico das massas de água portuguesas, que tem cores, como nós vimos, vai do vermelho ao azul, e, portanto, ainda há, de facto, muitas massas de água com a cor vermelha, laranja e amarela, que têm ou deveriam, enfim, há exceções que estão legalmente definidas, mas em termos médios deverão, de facto, progredir para serem pelo menos verdes e, portanto, ainda há aqui muito trabalho, de facto, apesar de todos os avanços em termos de abastecimento, de saneamento e tudo mais, há aqui muito trabalho ainda a fazer. De facto, com base nos diagnósticos mais recentes, que estão nomeadamente nos planos de gestão de recursos hídricos e no Plano Nacional da Água,
a informação base está lá. Persistem um conjunto de pressões qualitativas sobre as massas de água, sobre os rios e as albufeiras, superficiais, mas também sobre as subterrâneas, enfim, algumas pontuais e, sobretudo, difusas de origem agrícola. Enfim, aqui há alguns exemplos ilustrativos: problemas de eutrofização, excesso de nutrientes nas massas de água. Enfim, apenas alguns exemplos para ilustrar. E continuam por resolver de forma satisfatória muitas das pressões hidromorfológicas existentes. Pressões hidromorfológicas, enfim, são provocadas ou pela existência de infraestruturas hidráulicas transversais ou por captações de água, por transvasos, como falou o professor Filipe Duarte Santos. Portanto, são pressões que existem e, obviamente, ao retirar ou alterar os regimes de caudais sólidos e líquidos, alteram o tal estado e, portanto, impedem que as massas de água atinjam o bom estado, tal como definido na legislação. Portanto, estas pressões hidrológicas têm, de facto, hidromorfológicas têm, de facto, muitas consequências no Estado e são um dos fatores importantes para impedir que Portugal e muitos outros países europeus tenham atingido em 2015 o tal bom estado na maior parte das massas de água. Enfim, há um conjunto de tecnologias nos quais os portugueses também têm muita experiência para fornecer e porque as têm aplicado: passagens de papéis, os regimes de caudal ecológico, etc., recuperação de margens. Está aqui mais uma vez o professor Passos Martins já referiu um estudo feito, já tem aqui a data deste ano, de um grupo de trabalho do Conselho sobre a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas, que é mais uma das ferramentas possíveis para recuperar de facto o estado das massas de água, embora uma estratégia complicada. Obviamente, nas circunstâncias em que este bom estado, ou nas massas de água onde o bom estado não foi alcançado, enfim, a Autoridade Nacional da Água, que presentemente é o Instituto Português do Ambiente, tem que investigar as causas e, se as mesmas não forem justificadas por razões de força maior ou por causas naturais, de facto pode promover desde a análise dos títulos de utilização que os utilizadores têm, portanto esta será uma das medidas mais radicais, a revisão e o ajustamento dos programas de controle, se adequado, e a adoção de medidas nacionais, nomeadamente de mitigação, para atingir os objetivos ambientais. O Plano Nacional da Água é atualmente em vigor e os planos de gestão hidrográfica em vigor também, até 2021, integram um conjunto de medidas mais ou menos vasto, direcionadas para a redução das pressões e a recuperação da qualidade ecológica das massas de água. O Plano Nacional da Água, nomeadamente, propõe um plano específico para a reconstituição da continuidade fluvial, restauração da estação ripária e revisão do regime de caudais ecológicos, que tenho a expectativa que seja, enfim, desenvolvido e implementado assim que possível. E para além destes elementos, obviamente, porque estas pressões têm na sua gênese, sobretudo as atividades económicas, é muito importante não só atuar no sentido punitivo, mas é absolutamente central garantir o comprometimento dos agentes económicos para com estes objetivos ambientais, através da negociação, do compromisso ambiental e da contratualização de programas de medidas. Aquele estado menos satisfatório que eu apresentei, e enfim, que é oficial, relativamente ao objetivo muito ambicioso de ter o bom estado de todas as massas de água em 2015, não é, na realidade, uma realidade exclusiva portuguesa e, portanto, foi o padrão, mais ou menos, da maior parte dos países da União Europeia. Portanto, estão aqui os dados no fim do segundo ciclo de planeamento e que revelam que apenas 53% das massas de água europeias é que atingiram em 2015 o bom estado e, portanto, há um longo caminho, aliás está um ponto de interrogação, não sei se conseguem ver aqui no 100%, há um longo caminho para chegar aos 100%, que é de facto o objetivo muito ambicioso da diretiva. E, portanto, eu tenho aqui uma citação, eu já estou próximo do fim, de um trabalho deste ano, recente, da Science of the Total Environment, uma publicação, e que basicamente justifica este aparente lento progresso de implementação da DKA, como em parte um reflexo da ambição revolucionária, enfim, mais uma vez o termo revolucionário da diretiva sobre a forma como as águas da Europa devem ser geridas, da interpretação por vezes distinta e diferente que os Estados-membros, alguns Estados-membros e a União Europeia fazem da própria texto da diretiva, que é complexo em termos técnicos, e de mecanismos fracos ou insuficientes ou débeis de implementação. Portanto, há de facto aqui um longo caminho a percorrer e vários desafios que têm que ser superados para se conseguir atingir os objetivos da diretiva quadro. Eu aqui fiz uma daquelas coisas, enfim, daqueles gráficos das palavras mais frequentes com base nas palavras utilizadas nos resumos das várias sessões sobre ecossistemas propostas para o Fórum Mundial de 2018 e vemos, de facto, enfim, as palavras mais usadas são palavras que
colam ou se cruzam com parte do que eu disse e com parte destes problemas ligados com a aplicação da Diretiva Quadro em Portugal e no resto dos países europeus. Portanto, soluções, ecossistemas, qualidade, gestão. Portanto, esta questão, de facto, embora eu tenha focado no exemplo português e no exemplo europeu, que obviamente são problemas em parte com uma escala diferente, mas na realidade parte destas questões e também parte destas ferramentas que são difíceis e que ainda não estão desenvolvidas da forma como devem estar as ferramentas de avaliação de estado ecológico, enfim, e muitas outras, mas são ferramentas e são temas que são importantes e interessantes e que vão ser na realidade debatidos no âmbito do Fórum Mundial da Água e onde a experiência portuguesa, nomeadamente, pode ser também útil. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Nós aqui